1 Coríntios capítulo 3, quero ler com vocês do verso 1 até o verso 15. Enrolei bastante, acredito que todos acharam. A palavra do Senhor Deus diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, e não estão sendo mundanos, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Obrigado a Deus pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Sempre faz aquilo que o Senhor deseja que faça. Oro para que o teu Espírito, que nesta noite está no meio de nós, fale aos nossos corações, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero conversar com vocês sobre crente carnal ou crente espiritual. Se alguém perguntasse para você, você é um crente carnal ou você é um crente espiritual? O que você responderia? Não precisa responder para mim, mas pense, como você se vê? Ou será que você não sabe o que é um crente carnal e o que é um crente espiritual? Então a minha ideia nessa noite é mostrar para vocês as características do crente carnal. Se você se identificar com algumas delas, pode se jogar de joelho aqui, começar a chorar e orar, e ninguém vai se escandalizar. Peça perdão pela ação carnal. Se você se considerar um crente espiritual, pelas características que nós vamos ver aqui, continue assim e ajude outros a chegarem à espiritualidade como você tem conseguido chegar. A primeira coisa que eu queria que a gente pensasse são nas características do crente carnal. A palavra de Deus mostra aqui nesse texto, três características que Paulo fala, que definem se eu sou um crente carnal ou se eu sou um crente espiritual. Primeira característica de um crente carnal é a sua imaturidade.
A imaturidade aqui não está relacionada à psique, à ideia, à idade, à imaturidade espiritual, ao crescimento como um cristão. O versículo 1, Paulo é muito claro, ele diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. E o crianças em Cristo aqui não é um elogio. Crianças em Cristo aqui, na verdade, é um puxão de orelha que o apóstolo Paulo está dando na igreja de Corinto. É mais ou menos como se ele estivesse falando para nós na linguagem de hoje: vocês estão perdendo tanto tempo na vida de vocês, vocês não estão crescendo espiritualmente. Imagina você nascer e quando você fizer 15 anos de idade, é como se você tivesse ainda 1 ano de idade. Seria horrível ou não? Você já pronto para entrar na puberdade, né? Na fase do namoro, e você ainda ter a mesma ideia, as mesmas necessidades que uma criança de 1 ano de idade. O que precisa uma criança de 1 ano de idade? Som. Testamos a lâmpada de emergência, está tudo sob controle, ninguém sabe. É só um teste. Os pais podem voltar a se sentar, que a luz voltou. Ok. Gente, tem pessoas altamente preparadas, não se preocupe com seus filhos. O que significa então uma criança com 15, um adolescente com 15 anos de idade, se ele fosse um menininho de 1 ano de idade? O que a gente faz com a criança de 1 ano de idade? Aqueles pais aí que são mais frescos, né? Na memória, não é o que a gente está pertinho, né? Eu estou perto ainda. A Samara, a Valentina agora completou 3 anos de idade. E eu ainda me lembro de 1 ano de idade. 1 ano de idade usa fralda, não é? Não é muito bom. Então alguém falou alguma coisa? O André não lembra mais, tá certo. 1 ano de idade usa fralda, 1 ano de idade precisa de colo, 1 ano de idade não anda direito, se anda, está começando a dar os seus passinhos. Um pai diria a um rapaz de 15 anos: menino, vai lá no tal lugar, como é que eu faço? Se vira. Você pega o ônibus, você já sabe ler, você já sabe fazer as coisas, você vai se virar. Agora, você já pensou em chegar para o seu filho de 1 ano de idade e dizer para ele assim: menino, se vira? Né? Um rapaz de 15 anos de idade, você deixa ele dentro de casa tranquilo, fala para ele: ó, as coisas estão na geladeira, se vira, né? Alguns, né? Tem uns de 15 anos aí, a mãe tem que cortar bife aí, colocar comida no prato, levar no colo, né? Essas coisas aí. Mas a maioria, os normais se viram. Agora, você já pensou em chegar para o seu filho de 1 ano de idade e dizer: menino, vai fazer sua comida, tá tudo na geladeira, o leite, o chocolate, se vira. Já pensou? Não é bom nem pensar. O apóstolo Paulo está falando para uma igreja o seguinte: olha, vocês deveriam agir como pessoas maduras, mas vocês ainda estão agindo como pessoas que não conhecem absolutamente nada. O crente carnal, irmãos, ele é imaturo, ele precisa dos outros para tudo, ele é altamente dependente, ele não sabe fazer nada sem ter alguém do lado. É muito gostoso você cuidar e tratar do novo convertido, é uma bênção. Mas tem hora que você tem que falar para o novo convertido depois de um tempo: amigo, agora você já está pronto, agora você pode andar sozinho. Você já ensinou ele a orar, você já ensinou ele a ler a Bíblia, você já ensinou ele as bases da fé cristã. Agora você pode cuidar da sua vida. Agora você imagina um camarada de 20 anos de igreja atrás de você ainda dizendo: ora por mim. Eu não sei orar. Como que você não sabe orar? Já era para você estar orando pelos outros. Como que você não sabe orar? Já era para você estar ministrando a outros. Como é que você não sabe ainda? Tem gente que tem muito tempo de igreja, mas esqueceu de crescer. É que nem um filhinho que gosta do colinho da mamãe. Ele tem 35 anos de idade, ele está dentro de casa, ele não quer casar. Está tudo bem.
A mãe diz: vai, filha. Diz: não, mamãe, gosto tanto daqui. Tá tão bom. Sou tão feliz na casa da senhora. A comidinha da mamãe é boa demais. Não é? Você não pode ficar dependendo. Outra coisa que o crente maturo não consegue, ele não consegue desenvolver a sua fé. A sua fé é sempre pequenininha, ele está sempre em dúvida, ele nunca confia, ele não sabe tomar uma atitude, ele não crê para tomar uma atitude, ele fica em dúvida se ele deve ou não fazer aquilo, se ele deve ou não agir daquele jeito. Irmãos, o novo convertido, quando chega para mim, diz assim: pastor, estou com dúvida, o que o senhor acha que eu faço? Irmãos, eu fico tão alegre, fico feliz da vida. Eu vou lá, eu abro a Bíblia com ele, eu falo os versículos, eu tento ensinar. Irmão, quando vem um crente velho para mim e fala assim: pastor, o que eu faço? Viu, irmão? Pelo amor de Deus, crie vergonha na sua cara, primeira coisa. Com todo respeito, porque já era para você estar ministrando a outros, não era mais para você ficar dependendo. Agora já é hora de você ter filho e não ser filho, é hora de você reproduzir e não precisar daquele que te reproduziu. Chega uma hora que tem que desmamar, e o apóstolo Paulo diz: os cristãos em Corinto são pessoas deficientes na fé. Alguém aqui daria um churrascão para uma criança de 1 ano de idade? Pega aquela picanha desse tamanho, põe no prato e fala: come. A criança não sabe nem por onde começa, não é verdade? Põe na minha frente para você ver. Nós precisamos estar aptos a discernir as coisas, a fazer as coisas. O cristão precisa desenvolver. Ele não pode ficar sempre necessitando que alguém esteja cuidando dele, que alguém esteja passando a mão na cabeça dele. Cristão, crente que às vezes está há 20 anos na igreja, eu não falo 20 anos, assim, não é 10, 12, menos, tá? Mas o cristão está há tanto tempo já na igreja, e de repente eles não vão mais na igreja, pastor. Por quê? Porque o irmão lá não fala comigo. Eu não vou mais na igreja porque eu não gosto do jeito do irmão que canta. Eu não gosto do jeito do irmão que ora. Eu não me sinto bem, pastor. Eu acho que ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Irmãozinho, não faz assim. Cresce espiritualmente. Se você acha que o irmão não canta bem, ora por ele. Se você acha que o seu pastor não prega bem, ore por ele. Você não está muito feliz ainda assim, procure uma outra igreja para servir ao Senhor, na igreja que você gosta. Mas não fique dependendo dos outros e fazendo: eu não me amo, eu não gosto, a pessoa não gosta de mim, a pessoa não faz assim. Gente, quem faz isso é criança. A minha filha de 3 anos de idade chega, corre perto de mim e diz assim: papai. Eu digo: o que é? A Samara não quer brincar comigo. Aí eu digo: Samara, por favor, brinca um pouco com a sua irmã. Elas são crianças. Agora, você começar a fazer isso com pessoas que já estão... Imagina, a Samara a Valentina vem comigo com 20 anos de idade e falar para mim: papai, a Samara não quer brincar comigo. Não cola, já passou, já era para ter superado, já era para ter entendido. Como diz o outro, está lesado, precisa se despertar. O crente carnal é imaturo, irmão. Toma cuidado, não seja como criança, seja uma pessoa que sabe discernir, seja uma pessoa que sabe fazer as coisas, seja uma pessoa independente dos outros. Se o outro não faz, faz você. Se o outro não age, age você.
Eu fico falando para os outros, às vezes eu aconselho as pessoas, falam assim, pastor, eu queria tanto fazer, mas ninguém me ajuda. Eu digo, faça. Faça o que está à sua mão para fazer. Porque se eu fosse ficar esperando os outros me ajudar no que eu tenho para fazer, eu ia ficar sentado. Faça. Deus te deu o dom, faça. Deus te deu a força, faça. Ele falou com você, faça. Simples. Mas eu queria que alguém viesse comigo. Então, você não quer fazer. Cuidado como você age. Não seja uma criança. Outra coisa do crente carnal está também aí no versículo 3. Visto que há inveja. O crente carnal é um crente invejoso. Irmãos, mas Paulo não está falando de inveja física. Não é inveja pelo carro do outro. Não é inveja pela casa do outro. Não é inveja pela casa do outro, pelo trabalho do outro. Não é esse tipo de inveja que o apóstolo Paulo está falando. A ideia aqui é de inveja espiritual. A ideia aqui é de inveja de personalidade. Esses irmãos que têm esse problema acreditam que precisam ser como o outro, e por não conseguir ser como o outro, acaba querendo ferir o outro. É assim que a gente age. Eu quero tanto ser como aquela pessoa, mas eu não consigo ser como ela, então eu quero denegri-la, para que talvez ela seja como eu. Então tem crente que tem inveja porque o outro prega mais, tem inveja porque o outro canta mais, tem inveja porque o outro não canta, tem inveja porque o outro é um missionário, tem inveja. Tem vários tipos de inveja. Tem inveja como ele se dá com a família dele. Olha aquele irmão, ele se dá bem com a esposa, nossa, aquela irmã se dá bem com o marido, olha que maravilha. Aí sabe o que começa a falar assim? A família deles parece de conto, de fadas. Eles não vivem nesse mundo. Duvido, isso tudo aparece. Se eu ficar na casa dele um dia, o pau quebra. As pessoas têm inveja. Porque o crente espiritual, ele sabe lidar com os seus problemas espiritualmente. E o carnal não, o carnal quer resolver na porrada, com todo respeito da palavra. É assim que ele quer resolver. Ele tem um problema na família, como é que ele resolve? Ele grita mais alto. Ele não chama a esposa para orar. Ele não reconhece o seu pecado. Ele quer resolver no grito mais alto. Eu que mando aqui nesse lugar. O crente carnal não sabe discernir as coisas espiritualmente. Tudo que ele faz, ele quer resolver carnalmente. E quando ele percebe que alguém se dá melhor em alguma coisa do que ele pega para Cristo, como diz o outro. Ele começa a alfinetar aquela pessoa. Ele começa a maltratar aquela pessoa. Ele começa a olhar aquela pessoa como alguém que precisa cair. Irmãos, eu já vi cristãos se alegrarem porque um outro cristão caiu no pecado. Eu já vi. Aí você fala, viu? Falei que não era tudo isso. Eu sabia o que tinha por trás daquilo. Isso é um cristão carnal. O apóstolo Paulo está falando aqui, não está lá fora no mundo, irmão. Não estou falando de gente não crente, estou falando de gente na igreja. Tome cuidado para não ter inveja de quem o outro é. Esse não é o caminho. A gente não precisa ter inveja. A gente pode ter referências. Tem coisa nessa vida que eu sou melhor que você. Olhe para mim e tente ser como eu sou. Tem coisas nessa vida que você é melhor do que eu. Eu devo olhar para você e tentar ser como você é. E não ter inveja e difamar aquilo que eu não alcanço. Isso é carnalidade. É do coração que vem.
palavra de Deus, o apóstolo Paulo em outra carta diz: aonde é que vem as intrigas no meio de vós? Não é do vosso pecado? Da vossa pecaminosidade que está intrínseco no coração? Queridos, nós precisamos vigiar. Qualquer um de nós pode se tornar uma pessoa invejosa e difamar os outros, porque nós não alcançamos o que eles já alcançaram. Terceira coisa, a respeito da característica do crente carnal: o crente carnal é um divisor, ou seja, ele causa dissensão. Ainda no versículo 3 diz: invejoso, há inveja e divisão entre vocês. Interessante que Paulo diz que inveja e divisão são duas características. Ele põe uma palavra feia, ele diz mundana. É duas características que deveriam referenciar as pessoas que não conhecem Jesus. Uma pessoa que não conhece Jesus, ela pode sim ser uma pessoa invejosa. Uma pessoa que não conhece Cristo, ela pode ser sim uma pessoa que causa divisão. Mas Paulo diz que essa característica não devia estar dentro da igreja de Corinto. A divisão se dava porque eles davam preferência a uns e excluíam outros. Por fim, eles se colocavam acima dessas pessoas na tentativa de se afirmar. A pessoa que cria divisão, ela sempre cria divisão menosprezando as outras. E aí ela quer se afirmar porque menosprezou a outra. É a ideia dela. Eu sou melhor do que o irmão Eliezer, então eu preciso me afirmar que eu menosprezo o irmão, para eu poder dizer que eu sou melhor que ele. É interessante, irmãos, porque Jesus não deixou nenhum homem como parâmetro. Por que será que ele fez isso? O irmão Eliezer não é parâmetro de ninguém. O pastor Edilson não é parâmetro de ninguém. Qual é o parâmetro que a Bíblia nos ensina? Nós caminhamos para atingir a medida e a estatura do varão. Quem é? Jesus Cristo. O apóstolo Paulo outra vez chegou e disse assim: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ele não estava apontando para ele só, ele estava dizendo que ele estava caminhando para ser como Cristo. Então qualquer um podia ter como referência o apóstolo Paulo. A pessoa que causa divisão, ela coloca coisas para desprezar as outras pessoas e para fazer o círculo dela. O que eles fizeram aqui? A discussão toda começou, sabe por quê? Alguns olhavam para Paulo e diziam assim: as cartas dele são boas, mas a pregaçãozinha dele é fraca. A gente começa assim. A gente começa a desprezar a pessoa por alguma coisa que ela fez. Ah, fulano é até legal, mas olha o que ele fez. Aí a gente pontua isso. Então, como uma defesa, nós nos isolamos. Nós tiramos aquela pessoa do nosso convívio. Nós não convidamos mais aquela pessoa para estar conosco. Vamos sair depois do culto da igreja. Vamos, fulano vai. Ah, então, estou com dor de barriga. Porque nós não queremos estar aonde aquela pessoa que nós menosprezamos está. Escolhiam grupos para menosprezar os outros. Põem uns contra os outros. A palavra de Deus, em Provérbios capítulo 6, diz uma coisa muito interessante. Diz que várias coisas Deus não gosta, mas uma Deus abomina. E aquele abomina é aquele que semeia contenda contra o seu irmão. A Bíblia diz, irmão, que Deus abomina aquele que semeia contenda. Aquele que chega e diz assim: Fernando, você não sabe, você não sabe o que o mundo falou. Deus abomina, Ele despreza a pessoa que faz esse tipo de coisa.
Isso, irmãos, é coisa de crente carnal, que quer ficar falando um da vida do outro, principalmente quando o outro não está presente. Porque uma das características da quem causa divisão é que ele é frouxo. Ele não fala na cara, ele fala por trás. Se você colocar ele na cara, a pessoa diz: não, você entendeu errado. Não foi bem isso que eu disse. Não é pernambucano, tem que ser macho essa hora. Se você falou, sustenta. Se você vai brigar ali naquela hora para ter que pedir perdão, para consertar, mas sustenta. Agora a melhor coisa, não fale. Não polua a vida de ninguém. Eu já ensinei para vocês aqui como é que a gente acaba com esse irmão carnal. Quando ele vir falar para você de alguém, você diz: irmão, eu já vi mesmo. Vamos ajoelhar aqui agora, vamos orar por ele. Duvido que ele vai falar outra coisa para você, porque o crente carnal também não gosta de orar. Ele gosta de falar mal dos outros, mas falar com Deus, ele não gosta. 3 características do crente carnal: imaturidade, inveja, e ele causa divisão. E o espiritual? Graças a Deus que existe uma turma boa. Amém? Quais são as características do crente espiritual? Primeiro, maturidade. Está no mesmo verso 1. Quando Paulo diz que alguns são como crianças, ele está dizendo que ele queria dar carne. E tem alguns que já tem dente. Tem alguns que já sabem lidar com a picanha. Tem alguns que já entendem as coisas espiritualmente, discernem as coisas espiritualmente. Então, quem são esses maduros, esses irmãos maduros? Sabe se portar e reconhece que a Escritura deve ser o padrão para o seu estilo de vida. Como que é o crente espiritual? O crente espiritual sabe, irmão, que a vida material, a vida da carne, a vida deste mundo, ela precisa ser esquecida, e que os parâmetros dele agora são as Escrituras Sagradas. O crente espiritual conhece a palavra de Deus e busca nela sabedoria para viver. Luz para os meus caminhos são tua palavra, lâmpada para os meus pés. O crente espiritual entende que as coisas se discernem espiritualmente. O crente espiritual, irmão, ele consegue se alimentar sozinho. Ele não precisa de ninguém. Ele reconhece a unidade que ele tem com o Senhor, e ele consegue adquirir alimento sozinho. Um menino, um rapaz, ou um adulto, ele não fica sentado, apesar que tem uns que ficam, né? Mas ele não fica sentado na cama lá: mamãe, quer mamar? Não. Ele levanta, encara o fogão, né? Frita aqueles olhudos, né, Júnior? Não precisa mais. Nem que ele coma ovo todos os dias da vida, mas ele não precisa mais. O crente espiritual sabe se alimentar. Outra coisa que o crente espiritual ele é dinâmico na sua vida espiritual. Ele não é mais alguém que precisa do seu reprodutor, fica lá toda hora: ai, ora por mim, ai, faz isso por mim, ai, acha saída por mim. Não, agora a vida dele é dinâmica, ele já está fazendo reprodução. Ele está falando com o amigo dele lá na fábrica, ele está conversando com o amigo da escola, ele está testemunhando no meio da família. Ele está dinâmico na sua vida espiritual. Ele não depende mais dos outros. Ele não depende de ninguém para servir ao Senhor. Se você falar para um crente espiritual: olha, eu não vou mais seguir o Senhor, sabe o que ele fala para você? Azar o seu. Eu vou. Ele não depende. Ele não é Maria vai com as outras. Ah, irmão, já que você não vai, também não vou. E não é assim.
sua responsabilidade de vida está com Deus. Eu já disse aqui para alguns irmãos, que tem dificuldade de vir à igreja. O irmão chega para mim e fala assim: pastor, eu não vim à igreja. Sabe por quê? Chegou a visitar na minha casa, a mulher atrasou, eu não sei o quê. Eu falo assim: irmão, muito bonito tudo que você falou, mas nenhuma dessas desculpas me ajuda. Porque se você quisesse ter vindo, você vinha. Você era mal educado com a visita. Você imagina lá na casa do pastor chegar uma visita 6h30 no domingo e eu não vi no culto. Aí eu chego para vocês depois e digo: não, gente, tinha uma visita na minha casa. Não é? Simplesmente eu digo para a visita: visita, você chegou numa hora inapropriada. Eu já saí de casa e deixei gente para ir para a igreja, para ir para um compromisso. Não precisa ser pastor para fazer isso. Precisa só saber o que você quer da sua vida. A mulher atrasou, está tudo enrolado. Amorzinho, tchau. Estou indo. Meu compromisso primeiro é com o Senhor. Tem gente que não desenrola, precisa do outro. O crente espiritual, ele não faz isso. Ele é livre, ele serve ao Senhor, ele não depende de ninguém, ele se vira na sua vida com Deus. Ele não precisa que alguém marque uma semana de oração para ele orar. Ele não precisa de uma campanha para buscar a Deus. Ele sabe servir ao Senhor. Ele é maduro para fazer isso. Segunda coisa que caracteriza o crente espiritual: ele é humilde, irmão. Olha o versículo 5. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Olha a resposta: apenas escravos. Apenas escravos. Irmão, olha, o apóstolo Paulo, eu fico imaginando se a gente fizesse aqui uma ilustração disso e colocasse aqui na igreja aqui 50% falando assim: o pastor Edilson, 50% falando Laércio. Não, eu gosto mais do Edilson, eu gosto mais do Laércio. O que ia acontecer? O Edilson: vou ficar do lado dessa galera aqui. Estão comigo? Comigo no ar, né? Contigo no ar. Vamos nessa, é nóis. O Laércio: opa, eu vou ficar desse canto aqui. O apóstolo Paulo podia chegar lá e falar assim: os melhores aí, tudo é que estão do meu lado. É nesses aí que eu vou ficar junto. O crente carnal faz isso. O crente carnal escolhe uma panela. O crente carnal fica do lado daqueles que o agradam. O crente espiritual, com todo respeito, a palavra mete o pé, irmão, tudo. Vocês são tudo loucos. Eu não sou nada, o Laércio não é nada. Quem é alguma coisa dentro da igreja? É o Senhor Jesus. Nós somos servos. Jesus nos ensinou, irmão, que depois que você fizer tudo, vocês digam: vocês são servos inúteis, não fizeram mais do que a vossa obrigação. Você imagina eu fazer alguma coisa para alguém e ficar a vida toda cobrando aquela... Você lembra do que eu fiz por você, né? Você não pode me respeitar, mas não pode te respeitar. Você lembra o que eu fiz por você? Tem gente que chega para mim e diz assim: pastor, a coisa que mais me dói é a ingratidão. Eu digo: a mim não. Eu já estou esperando isso do ser humano. Nós somos ingratos. Todos nós, se a gente não vigiar, a gente é ingrato. Toda hora. Eu não fico assim: a pessoa foi ingrata comigo. Quem que você serve? As pessoas ou a Jesus? Porque se eu sirvo a Jesus, eu não estou preocupado com o que as pessoas falam. Não estou preocupado se elas já acham que eu prego melhor, se é o Apolo que prega melhor, se eu sou melhor por carta, se é o Paulo que é melhor por carta. O apóstolo Paulo não estava preocupado com isso, irmãos. A humildade dele foi: eu não sou nada.
O apóstolo Paulo acho que lembrou muito bem de João Batista. João Batista estava com um ministério muito bom, grande, frutuoso. Chegou Jesus, o ministério dele foi lá embaixo. O de Jesus cresceu. Aí chegou uns crentes carnal para ele e disse assim: João Batista, aquele Jesus que você batizou, passou a perna no você, meu amigo. Ele já está batizando 3, 4 vezes mais do que você, rapaz. Toma jeito. Como quem diz, vai lá e dá uma bronca no teu discípulo. Põe ele no lugar dele. Ele chegou depois de você. Como é que ele faz isso? João Batista disse: amigo, importa que ele cresça e que eu diminua. O cristão fiel, espiritual, ele não faz nada para aparecer. Ele não faz nada para que as pessoas o exaltem. Ele não faz absolutamente nada esperando alguma coisa em troca. Ele faz porque ele é servo. E ele serve aos outros como se estivesse servindo ao seu Senhor Jesus. Paulo vai ensinar isso aos Coríntios lá na frente. Tudo o que fizerdes, façais como para o Senhor. Não faça para os outros. Faça para que o nome do Senhor seja glorificado. O crente humilde percebe que a sua vida pertence a Deus e que ele é só um cooperador. Olha o versículo 9. Pois nós somos cooperadores de Deus. Irmãos, o cooperador, ele não tem a fama do negócio. Ele não tem. O cooperador, ele auxilia. Você gosta de assistir filme? Quem gosta de assistir filme aqui? Deixa eu ver. Eu achei que era só eu. Você assiste um filme bacana, daquele ator que você gosta. Aí depois começa a aparecer umas letrinhas, não parece? Qual é a primeira letra que aparece lá? Ator principal. Parece o nome dele, Garrafal, né? Se você tiver paciência, não desligar a televisão, você vai ver que vem nome, e vem nome, e vem nome, e vem nome. Às vezes vem lá assim, ó, iluminação. Aí vem lá o cara que fez um negocinho na iluminação, ele segurou uma luz, que fez toda a diferença no filme. Qual é o nome dele? O cara da lâmpada. O apóstolo Paulo disse: esse é o nosso trabalho. Quem faz tudo é o Senhor. Nós fazemos coisas pequenininhas para Ele, mas é Ele que é glorificado. O crente espiritual é uma pessoa humilde. Ela não espera aplauso, irmão. Tem crente que chega e diz: pastor, não vou fazer mais nada. Eu falo: por quê, irmão? Ninguém, você viu que ninguém reconheceu? Eu digo: irmão, é até melhor você não fazer mesmo. Porque se você quer que alguém reconheça, você está no caminho errado. Não faça para que as pessoas reconheçam. Faça porque você ama o Senhor. Faça porque vai glorificar o Senhor. Faça porque vai causar diferença na vida de outros, e isso também vai glorificar o Senhor. Não faça por você, irmão, porque o meu papel e o seu, quando acabar a história da terra toda, entendeu? Acabar toda a terra, acabou tudo, consumado está. Hoje nós vimos na escola dominical, Jesus entregou todas as coisas para Deus Pai, acabou tudo. Vai começar a passar o letreiro. Sabe qual é o primeiro nome? Ator principal? Quem é? Jesus Cristo. Sabe qual é o seu? O que você faz diferença.
para o reino de Deus. Mas não deve ter nenhuma glória para você. A Ele é glória. O crente espiritual é humilde. Ele não espera dos outros. O que a sua mão esquerda dá, a direita não sabe. Última característica do crente espiritual, eu estou encerrando daqui a pouco. O crente espiritual é caracterizado por boas obras. Do versículo 13, irmãos, até o versículo 15 diz: sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz. Que obra que vai ser mostrada? O que vai ser manifestado? O crente espiritual sabe que não há outra necessidade nessa vida a não ser produzir boas obras que glorificam ao nosso Deus. Jesus ensinou isso. Brilhe a vossa luz para que o vosso Pai seja glorificado. As minhas boas obras glorificam ao meu Deus que está nos céus. Deus fez boas obras para que nós andássemos nela. Deus fez quando? Antes da fundação do mundo. O que eu ganho fazendo boas obras? Nada. O que Deus ganha? O nome dele é glorificado. O que vai mudar na minha vida se eu fizer boas obras? Nada. Mas o que vai mudar na vida dos outros? Muita coisa. Porque o nome de Deus será glorificado para eles. O cristão espiritual sabe das suas boas obras. As boas obras dos cristãos, irmãos espirituais, não é palha, não é madeira, não é feno. Elas são pedras preciosas. Elas são o ouro, a prata e as pedras preciosas. Sabe por quê? Porque quando você põe um ouro no fogo, ele se torna mais puro. Quando você põe uma prata no fogo, ela se torna mais pura. Quando você põe uma pérola no fogo, uma pedra preciosa, ela se torna mais pura. Quando você coloca uma madeira no fogo, o que você tem? Uma fogueira. Quando você põe uma palha, uma fogueira maior. Quando você põe o feno, haja fogueira. Quando acaba a fogueira, o que fica? Nada. Sabe o que Jesus está falando para nós? O crente espiritual produz boas obras para glorificar o seu Deus. E naquele dia, essas boas obras serão manifestadas. Que obras que nós temos para mostrar para o nosso Deus naquele dia? Quais são? Pense nisso. Você está aqui porque Deus quer que você produza boas obras que o glorifiquem. Qual é a coisa em comum que o crente carnal e o crente espiritual têm? O versículo 15 mostra. A única coisa que o crente carnal e o crente espiritual têm em comum é a salvação. O crente carnal vai para onde? Para o céu. O crente espiritual? Para o mesmo céu. Ninguém fica fora. Por quê, irmãos? Porque a salvação não depende de mim. A salvação não depende daquilo que eu produzo. Por isso que as boas obras não servem para mim, servem para glorificar a Deus. Porque Ele já fez todas as coisas. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que nós anunciamos. O cristão pode ter a pior vida dele aqui nessa terra. Ele pode ser carnal do primeiro até o último dia. No dia que ele bater com as 10 ou Jesus voltar, ele vai. Mas olha que não vai ser legal na hora que chegar lá. O versículo 15 diz assim, ó: será se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será
salvo, como alguém que escapa através do fogo. Eu brinco, irmão, que se você não tiver boas obras, na hora que Jesus voltar, você agarra aí umas 2 folhas bem grandes daquela de palmeira, chegar no céu, você põe na mão do anjo e diz para ele: fica depois da fogueira, porque quando você sair, ele vai ter que abanar você. O negócio vai ser feio, para ver se você escapa. Vai escapar, aí, queimadinho, bem passado. Porque o projeto de Deus, irmão, não é que eu viva uma vida carnal. Deus não quer que você continue na igreja com imaturidade. Deus não quer que você continue na igreja sendo um invejoso. Deus não quer que você continue na igreja fazendo dissensão, causando problema lá na sua casa, no seu trabalho, na escola, na igreja, tudo que é lugar. Tem crente que parece crente de sexta-feira 13. Aonde ele vai, o bicho pega. Não foi para isso que Deus criou você, irmão. Deus criou você para você ser um crente espiritual, alguém maduro, espiritualmente maduro, discernindo as coisas, andando com as próprias pernas, louvando e adorando a Deus. Deus criou você, irmãos, para você ser humilde. Tudo que você fizer, faça como para o Senhor. Ele merece a glória. Você não merece nem palminha. Não merece. Somos servos inúteis. A Ele toda a glória. Se você foi deixado aqui nessa terra por Deus, Deus ainda não veio buscar você, Deus ainda não te deu um infartozinho de presente, Deus ainda não marcou o seu velório, é porque Ele tem um plano na sua vida, para você dar boas obras, para você fazer coisas que vão glorificar o nosso Deus. Amém? Quero concluir. Você nessa noite está mais para crente carnal ou espiritual? Responda no teu coração. Se você tem praticado as obras do crente carnal, ore para que o Senhor renove a sua vida hoje. Primeira música que nós cantamos na hora do louvor: renova. Deixe as obras da carne, elas não foram feitas para você. E peça a Deus que o Espírito Santo te dê uma vida de crente espiritual. Que esse crente espiritual, demonstrado na palavra, flua na sua vida naturalmente. Que você testemunhe para a glória do nosso Deus. Agora lembre-se, todos nós estaremos no céu. Não porque a gente é bom, porque a gente faz coisas direitinho, porque Jesus Cristo pagou um preço na cruz do Calvário. E nós respondemos em fé. Não depende de você a sua salvação. Depende de Jesus. E Ele já fez tudo o que você precisava. Amém? Vamos orar. Senhor, muitas vezes as nossas vidas estão identificadas com a carnalidade. Somos pessoas que nos deixamos levar. Fazemos coisas que não deveríamos fazer. O pecado tenazmente nos assedia. Muitas vezes nós nos entregamos a Ele. Clamamos o Teu socorro, a Tua misericórdia sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, a não ser um crente carnal. Pai, cura o nosso coração. Transforma-nos. Que a Tua palavra gere em nós vida e vida em abundância. Ajuda-nos, ó Deus, a ser um crente espiritual. Crente que é maduro, humilde e que pratica boas obras que vão glorificar e exaltar o Teu poderoso nome. Nossa oração nessa noite, em nome de Jesus.